O tempo transcorreu mais de 100 anos além do tempo em que o Senhor claramente quis levar o seu povo para casa. Durante o tempo de vida daqueles que haviam experimentado pessoalmente os reavivamentos dos anos 1840, eles conheciam bem nossos fundamentos, os marcos do Adventismo. E agora, eles se foram, incluindo a voz profética. E estamos procurando razões para um atraso tão doloroso e embaraçoso. Como base para a fundamentação do movimento que está no livro de Daniel e Apocalipse, voltamos a esses livros para encontrar alguma explicação para o atraso. Alguns acreditam que temos usado um método errado de interpretação e que o método melhor nos permitirá preparar o caminho para o retorno de Cristo. Um escritor cita as parábolas de Jesus, página 127. Em cada época há um novo desenvolvimento da verdade, e ele se refere a uma luz especial para o povo de Deus ao se aproximar das cenas finais. E tornou-se popular defender uma aplicação dupla da profecia em Daniel e Apocalipse, uma vez que Mateus 24 dá um exemplo claro do duplo cumprimento a Jerusalém e ao fim do mundo nesse capítulo, com uma sugestão de que o princípio dia-ano funciona até 1844, mas o princípio dia-dia funciona após 1844. Alguns sugeriram, já que a abordagem histórica não conseguiu produzir a chuva serôdia, precisamos de um novo método de interpretação das profecias. Mais uma vez, há uma verdade no fundo dessas tentativas de reinterpretar a profecia. A história se repetirá no final dos tempos. Os eventos da Idade Média que levaram séculos para se desenvolver serão comprimidos em um curto período no final dos tempos. Alguns capítulos dos livros de Daniel e Apocalipse não receberam iluminação inspirada através do espírito de profecia para saber como interpretá-los. E assim fizemos o melhor para compreender, por exemplo, os selos e as trombetas, sem muita ajuda inspirada, e talvez ainda não tenhamos sondado as profundezas de seu comprimento. Minha preocupação, no entanto, é com aquelas profecias de Daniel e Apocalipse que tiveram claras realizações na história e que agora estão recebendo segundas aplicações mais importantes, reaplicando o princípio dia-ano para o dia a dia no futuro. Agora, vamos voltar ao livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. E vamos apenas dar aqui alguns exemplos do que está acontecendo, pois Deus revela essas profecias a Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 36. Este é o sonho, e vamos contar a sua interpretação perante o rei. Ok? Então, vamos seguir esse tipo de princípio em todo o livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versos 15 e 16. E eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia observado, e ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Verso 28. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos. Então, Daniel estava confuso, ele estava pedindo ajuda e o Senhor lhe deu essa ajuda. No capítulo 8, versículos 15 e 16. Eu, Daniel, precisava dessa ajuda, estava triste em meu espírito no meio do meu corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei perto de um deles que ficou parado e lhe perguntei a verdade de tudo isso. Então ele me contou e me fez saber a interpretação dessas coisas. Isso é Daniel 7, versículos 15 e 16. Agora Daniel 8, versículos 15 e 16. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E depois, no capítulo 9, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Portanto, observe cuidadosamente o padrão, ele é consistente. Deus deu tanto a visão quanto a interpretação a Daniel, para que não houvesse mal-entendidos.
Em nenhum lugar em Daniel ou no Apocalipse há indícios de que este foi apenas um cumprimento preliminar com o cumprimento real que virá no fim dos tempos. Em nenhuma das muitas visões dadas a Ellen White, ela sugeriu um duplo cumprimento. Não há nada sobre Iraque, Irã, Estados Unidos e Rússia como verdadeiros cumprimentos destas bestas. Não existem tais indicações. Há aqui um princípio importante de que, se realmente se trata de um duplo cumprimento, é necessária uma corroboração posterior, inspirada para se ter certeza. E essa palavra, corroboração inspirada, é importante. É importante notar aqui que o alto clamor poderia ter começado pouco depois de 1888 se a mensagem de justiça de Cristo tivesse sido aceita. E Ellen White, durante esses anos, nada diz sobre precisar ou aceitar um novo método de interpretação de Daniel e Apocalipse. Mas ela recomenda bastante o livro de Uriah Smith como contendo luz e verdade. Agora, isso não significa que cada detalhe esteja certo. Isso significa que foi utilizado um método sólido. O fato de que a história será repetida não significa que os termos proféticos serão repetidos. As profecias de tempo mais frequentemente aplicadas ao futuro são 1260, 1290 e 1335. Por exemplo, é dito que no livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 3 e 5, vamos lê-lo. Capítulo 13, versos 3 e 5. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. No verso 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Afirma-se que isso prova que os 1260 dias dos 42 meses devem começar depois que a ferida mortal for curada. O que nos dizem que podemos supor que foi determinado em 1929, mas na verdade ainda não está totalmente curado, que foi o início da cura da ferida. Esta ideia é baseada na falsa suposição de que o Apocalipse 13 está em ordem cronológica. Observe o que acontece aqui. No verso 11, diz: Eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Para que fosse interpretado como a segunda besta, os Estados Unidos surgiriam depois que a ferida mortal fosse curada. E isso não pode ser verdade, após os 1260 dias. Portanto, isso é uma clara contradição do que é a profecia e da compreensão de Ellen White sobre essas questões. Ellen White disse assim: Nossa posição tem sido a de esperar e observar, já que não existe nenhuma proclamação de tempo que intervenha entre o encerramento dos períodos proféticos entre 1844 e o tempo da vinda do Senhor. Manuscript Releases, volume 10, página 270. Portanto, os períodos proféticos se encerram em 1844 e não temos mais nenhum tempo proclamado. Um futurista adventista disse: a abordagem histórica nos serviu bem no passado, mas como cavalo e carroça já não se adequam mais às nossas necessidades. É como se o cavalo e a carroça já não fossem mais relevantes. Então, esses livros, Daniel e Apocalipse, que Ellen White relatou, o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, Ellen White disse a nossos jovens que fizessem tudo o que pudessem para vender esses livros e que deveriam ser estudados cuidadosamente pelos estudantes de nossas escolas. Este livro não é mais relevante para a nossa sabedoria superior. É cavalo e carroça e nós precisamos de algo melhor. Agora, apenas uma palavra sobre os 1290 e os 1335 de Daniel 12. Aqui está um indivíduo em particular falando sobre estas coisas e Ellen White lhe disse: Nós lhe contamos alguns de seus erros no passado, que os 1335 dias terminaram, e inúmeros erros dele que foram escritos em 1850, você pode encontrá-los em Manuscript Releases, volume 5, página 203. E a questão é um dos seus erros que os 1335 dias tinham terminado? Ou que Ellen White lhe disse que os 1335 dias tinham terminado? Como foi isso? Foi um erro ou foi verdade?
A chave para destravar esta pergunta gramatical é a palavra nós. Nós lhe dissemos. Tiago e Ellen disseram. Então, em que Tiago acreditava? Bem, ele é claro. As evidências são conclusivas de que os 1.335 dias terminaram com os 2.300, com o clamor da meia-noite de 1844, Review and Herald, 29 de janeiro de 1857. Portanto, não há como Tiago ter dito que foi um erro acreditar que os 1.335 dias tinham terminado. Ele acreditava que eles tinham terminado. Em Daniel 12, há várias palavras-chave. As palavras-chave são diário, tirados, abominação desoladora, estabelecida. Em Daniel 11, 31, são as mesmas palavras-chave tiradas, sacrifício, diário, que é o mesmo que estabelecida, abominação desoladora. E Daniel 11, 32 a 35 descreve o reinado papal de 538 a 1798, não o futuro. A evidência linguística é que 1290 em Daniel 12 descreve o mesmo período de tempo e não um novo período de tempo a ocorrer no futuro. Ellen White, novamente, o povo não terá outra mensagem baseada em tempo definido após este período de tempo que vai de 1842 a 1844. Não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo período de tempo chega ao outono de 1844. Comentário Bíblico, volume 7, página 971. Portanto, tempo profético não significa apenas ano para o dia, mas tempo definido. Tempo profético, como um ponto de partida e de chegada, e ela diz que isso não acontecerá mais. Há uma época interessante que aconteceu no tempo de Ellen White, na qual ela escreveu a um indivíduo com o nome de John Bell. John Bell. Isso foi em 8 de novembro de 1896. E ela está escrevendo para ele com essas palavras. Eu não consigo dormir desde a meia-noite e meia. Eu tinha uma mensagem para o irmão John Bell que o Senhor tinha me dado para ele. As visões peculiares que ele tem são uma mistura de verdade e erro. Existem pessoas ainda vivas que, ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam grande luz de Deus. A verdade brilhou claramente como o sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia, foram expostos ao povo, e viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimentos conducentes ao encerramento da história terrestre. Aqueles que, em sua experiência, examinaram o fundamento e desempenharam uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, não estão tão suscetíveis a serem induzidos a falsos caminhos como os que não tiveram conhecimento experimental do povo de Deus. Tem havido uns e outros que, estudando a Bíblia, julgaram descobrir grande luz e teorias novas, mas não têm sido corretas. Alguns tomaram a verdade aplicável a seu tempo e pô-la-ão no futuro. Acontecimentos na sequência da profecia que tiveram seu cumprimento no distante passado são considerados futuros. Vejam, John Bell estava colocando as mensagens dos 3 anjos no futuro, não apenas no passado, em 1844, mas também no futuro. Ela continuou. Segundo a luz que o Senhor houve por bem conceder-me, estás em risco de fazer a mesma obra, apresentando perante outros verdades que tiveram seu lugar e fizeram sua obra específica para o tempo na história da fé do povo de Deus. Reconheceis como verdadeiros esses fatos na história bíblica, mas os aplicais ao futuro. Em outras palavras, eles acontecem no passado, mas agora acontecerão novamente no futuro. Eles têm sua força ainda em seu devido lugar na cadeia dos acontecimentos que nos tornaram, como um povo, o que somos hoje, e como tal, eles devem ser apresentados àqueles que se encontram nas trevas do erro. Vós e outros de nossos irmãos precisais aceitar a verdade tal como Deus a deu aos estudiosos de suas profecias. Por sua palavra e pena tem ido a todas as partes do mundo a verdade em raios brilhantes e cálidos, e aquilo que lhes era verdade probante, segundo era trazida pelos mensageiros delegados do Senhor, é verdade que prova a todos a quem esta mensagem é proclamada. O que era verdade então, é verdade hoje. Mas aqueles que se aplicaram a estudar novas teorias têm uma mistura de verdade e de erro. De acordo com a luz que Deus me deu, o Senhor está no mesmo caminho. Aquilo que lhe parece ser uma cadeia de verdade está em algumas linhas extraviando as profecias e contrariando aquilo que Deus revelou como verdade. Então, este foi seu aviso a um indivíduo.
que estava tomando profecias, reaplicando-as no futuro, o que teve um cumprimento no passado. Um interessante pós-escrito para isto é de A.J. Daniels, que disse: John Bell tomou uma esplêndida posição sobre o testemunho relativo ao seu livro. Ele pôs de lado suas opiniões errôneas e está na melhor posição que eu já o conheci. Esta é uma boa maneira de concluir esta carta que Ellen White escreveu, avisando-o de seu perigo, e ele aceitou essa advertência. Bem, os resultados destas reinterpretações dos livros de Daniel e Apocalipse, há muita especulação de que dificilmente há dois intérpretes que estejam de acordo sobre o significado dos símbolos. Eles se concentram em eventos e datas e papas, em vez de procurar e receber a chuva serôdia. E essa é uma forma sutil de ajuste de tempo para o retorno de Cristo. Como isso funciona? Se os relógios, os novos relógios, o relógio dia para dia, começam com as leis dominicais, como a maioria deles faz, e terminam com uma ressurreição especial, que é pouco antes da segunda vinda, então, quando a lei dominical ocorrer, saberemos a hora aproximada do retorno de Cristo. Em uma visão precoce, Ellen White viu, depois do dia e da hora em que foi anunciado que Jesus deixou o santuário para a terra, o que levaria vários dias. Isso foi publicado no Daystar, 14 de março de 1846. Então, quando Jesus voltar a essa terra, é logo após o dia e a hora serem anunciados nesta proclamação especial. Portanto, isso significa que saberemos na entrega da lei dominical quando Jesus voltará dentro de poucos dias. E isso é estabelecer tempo.